Hoje trago ao canal de YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de fiscalidade. Vamos falar sobre IRC. Muito concretamente, o método da determinação da matéria coletável através do denominado regime simplificado. Regime simplificado no apuramento da matéria coletável de uma empresa. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos. Para ter acesso a toda a nossa oferta formativa, pode começar por aceder ao site da Certform. E em calendário de formação vai encontrar as datas de início dos próximos cursos que vão iniciar nas próximas semanas. Para ter também acesso aos conteúdos detalhados de cada um dos cursos em e-learning e live streaming, começa por ter acesso às formações ministradas na forma e-learning com sessões assíncronas, a partir da plataforma e-learning da Certform. Uma vez que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade e, claro está, a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Razão pela qual os cursos ministrados na forma live streaming têm uma data de início. Quando chega a essa data, começam as sessões e, ao longo daquilo que está agendado, 1 ou 2 dias por semana, dependendo dos cursos, terá a sua sessão de formação em tempo real, onde vai poder, assim, assistir ao curso. Pode sempre colocar as suas questões ao formador e, obviamente, fará a formação também a partir de qualquer parte do mundo. Tanto e-learning como live streaming traz-nos esta grande vantagem. A partir da nossa casa, a partir do nosso escritório, do nosso local de trabalho, podemos fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Neste vídeo vamos então falar sobre o regime simplificado da determinação da matéria coletável. Eu vou começar por explicar o que é este regime. O regime simplificado é uma opção. Na verdade, existem 2 regimes. O regime geral, de determinação do lucro tributável de uma empresa, e o regime simplificado de determinação da matéria coletável da empresa. Mas em que é que consiste este regime e que tipo de entidades podem por ele optar? Bom, quanto às entidades que podem optar pelo regime simplificado, começamos pelo código do IRC. E a matéria do regime simplificado é uma matéria prevista nos artigos 86A e 86B do Código. Regime simplificado de determinação da matéria coletável. O artigo 86A estabelece o âmbito de aplicação e o artigo 86B a determinação da matéria coletável, ou seja, os coeficientes que se aplicam aos rendimentos. Quanto à aplicação ou ao âmbito de aplicação, podem optar pelo regime simplificado de determinação da matéria coletável os sujeitos passivos residentes, não isentos nem sujeitos a um regime especial de tributação, que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e que verifiquem cumulativamente as seguintes condições. Então é preciso verificar cumulativamente as condições estabelecidas e elencadas da linha A até à linha F, cumulativamente todas terão de ser verificadas
para que se possa optar pelo regime simplificado. A primeira condição é que, segundo a alínea A do número 1 do artigo 86, é que tenham obtido no período de tributação imediatamente anterior um montante anual e líquido de rendimentos não superior a 200 mil euros. Este é o primeiro requisito. Depois, o total do seu balanço relativo ao período de tributação imediatamente anterior não exceder 500 mil euros. Não estejam legalmente obrigados à revisão legal de contas. O respectivo capital social não seja detido em mais de 20%, direta ou indiretamente, nos termos do número 6 do artigo 69, por entidades que não preencham alguma das condições previstas nas alíneas anteriores, exceto quando sejam sociedades de capital de risco ou investidores de capital de risco. A linha E, adotem o regime de normalização contabilística para as microentidades e não tenham renunciado à aplicação do regime nos 3 anos anteriores, com referência à data em que se inicia a aplicação do regime. Quando estão verificadas cumulativamente estas condições, a opção pelo regime simplificado, ela é feita e já com a empresa em curso, ela vai ser feita numa declaração de alterações. E essa declaração de alterações, ela deve ser apresentada até ao fim do 2º mês do período de tributação, no qual pretende iniciar a aplicação do regime simplificado de determinação da matéria coletável. Por exemplo, se no ano de 2023 efetivamente cumpre com as condições que entretanto eu estive a referir, a entidade pode optar pelo regime simplificado, entregando à autoridade tributária uma declaração de alterações até ao final do mês de fevereiro. Se estivermos a falar no início da atividade da empresa, ou seja, a empresa que inicia agora a atividade, então essa opção será feita na base do artigo 86A, mas conforme o número 2, que nos diz que, no período de início da atividade, o enquadramento no regime simplificado de determinação da matéria coletável faz-se, verificados os demais requisitos, em conformidade com o valor anualizado dos rendimentos estimado, constante na declaração de início de atividade. Ter-se-ão de cumprir os demais requisitos, mas conforme a estimativa, a previsão que é feita na declaração de início de atividade para efeitos de rendimentos, esses rendimentos terão de corresponder a um montante, e estamos a falar obviamente numa previsão, quando é um início de atividade, a um montante anual e líquido não superior a 200 mil euros, mas de forma anualizada, portanto na proporção. Se nós, por exemplo, chegarmos a março e se considerarmos uma previsão de volume de rendimentos de 190 mil euros, ela até é inferior a 200 mil, mas de março até dezembro 190 mil euros, para o ano todo, na proporção dos 12 meses, vai dar superior a 200 mil euros e, portanto, já não se cumpre com o requisito. Daí é que se refere aqui à questão da anualização da previsão do rendimento. Tem a ver com uma questão de proporcionalidade. Ora, neste contexto e já conhecendo aquilo a que são as condições, a determinação da matéria coletável neste regime faz-se por aplicação de coeficientes sobre rendimentos. Rendimentos como vendas, como prestações de serviços, como mais-valias, como subsídios não destinados à exploração, por aí fora. Tudo está no artigo 86b. E todos estes coeficientes, eles podem também ser consultados, os do artigo 86b, por exemplo, no âmbito do anexo E, que é o anexo que as entidades que obedecem ao regime simplificado terão de entregar junto com a declaração modelo 22. Quando a partir do portal das finanças
se pretende entregar a declaração modelo 22, é preciso chamar ali nos anexos o anexo E, que é o anexo do regime simplificado, com base nos artigos 86A e 86B do Código do IRC. E este anexo, ele próprio, estabelece aqui os tais coeficientes do artigo 86B. E consultando o anexo ficamos até a saber rapidamente os coeficientes. Por exemplo, sobre as vendas de mercadorias e produtos, ou seja, a faturação em termos de volume de negócios constituído por vendas de mercadorias e produtos, valor esse que se coloca no campo número 1, teremos de aplicar um coeficiente de 0,04. Por exemplo, uma empresa que tenha vendido 100 mil euros e o valor é antes do IVA, obviamente estamos a falar de um volume de negócios, aplicar-se-á 0,04, ou seja, o contributo para matéria coletável será de 4 mil euros. E depois, rendimento a rendimento, tipologia de rendimento a tipologia de rendimento, temos aqui os vários coeficientes que vão ser aplicados. Nós seguidamente vamos fazer um exercício onde vamos aplicar sobre vendas de mercadorias, 0,04, já sabemos, sobre restantes prestações de serviços, que não sejam aqui as do número 2 e 3 aqui do anexo, onde vamos aplicar 0,10 ou 10%. Vamos ter também no exercício uma mais-valia, que é considerado um saldo positivo das mais-valias, porque se vendeu um determinado ativo fixo tangível, calculou-se uma mais-valia fiscal e esse valor será colocado no campo número 11 e aplicar-se-á um coeficiente de 0,95. E é assim que funciona o regime simplificado, ou seja, em função do tipo de rendimentos, a entidade, em termos de regime simplificado, vai aplicando os coeficientes sobre o conjunto de rendimentos que contabilizou e, no fim, vai ter a denominada matéria coletável. E vai ser sobre a matéria coletável que depois se aplicará a denominada taxa, a taxa de IRC, a taxa nominal de IRC que já vamos aplicar. É um exercício que vamos então resolver. Eu vou falar de uma sociedade ABC limitada, dedica-se à comercialização e reparação de computadores, tendo registado na sua contabilidade, relativamente ao período N, os seguintes rendimentos referidos. Abaixo. Vendas de mercadorias, a empresa contabilizou 160 mil euros. Prestações de serviços, 15 mil. Uma mais-valia, que é uma mais-valia fiscal apurada na venda ou na alienação de um determinado ativo fixo tangível, 2 mil. E depois a empresa teve um resultado antes de impostos de 30 mil euros. Para além disto, isto é na ótica dos rendimentos e aqui do resultado contabilístico da empresa, mas temos aqui alguns gastos que poderão eventualmente ser importantes por causa das tributações autónomas, porque sobre o regime simplificado também se aplicam tributações autónomas. Nós temos aqui que a empresa registou despesas de representação de 2.300 euros, ajudas de custo de 1.400 euros, e esta empresa contabilizou encargos relacionados com uma viatura ligeira de passageiros que é 100% elétrica e que havia custado no ano passado um valor de aquisição antes do IVA 75 mil euros. E os encargos que esta empresa contabilizou com esta viatura, nomeadamente encargos, o seguro, a depreciação contabilística, 25% sobre o valor da aquisição, os carregamentos, a manutenção da viatura, quando a viatura vai à revisão, e em todos esses momentos, durante aquele ano, a empresa contabilizou 20 mil euros de encargos relacionados com esta viatura. E aqui nós temos
três tipos de gastos reconhecidos na classe 6, mas dois deles, porque estamos no regime simplificado, não haverá tributação autónoma. É que no regime simplificado não se aplicam tributações autónomas sobre despesas de representação, sobre ajudas de custo e quilómetros pela utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, não se aplica tributação autónoma, e também não há aquele acréscimo de 10 pontos percentuais em função da existência de prejuízos. E isto é o que está contemplado no Código do IRC, nomeadamente no artigo das tributações autónomas, que, avançando aqui no Código, é o artigo 88. O artigo 88, o artigo das taxas de tributação autónoma. Este artigo 88, ele aplica-se ao regime geral, ou seja, este enormíssimo elenco de tributações autónomas, de taxas que incidem sobre determinados gastos, despesas que a empresa incorre, aplica-se ao regime geral, mas existe aqui no artigo 88, nomeadamente o seu número 16, que refere que as taxas de tributação autónoma previstas nos números 7, 9, 11 e 13, bem como o disposto no número anterior, não são aplicáveis aos sujeitos passivos a que se aplique o regime simplificado de determinação ou de determinação da matéria coletável. Portanto, aqui destaca-se o principal, as ajudas de custo ou a utilização de viatura própria ao serviço da empresa, paga através de quilómetros, e aqui no regime geral esses encargos estão sujeitos a 5% de tributação autónoma, não haverá no regime simplificado, e também o caso das despesas de representação, em que o número 7 do artigo refere que são tributadas a 10%, mas para o regime geral, porque no regime simplificado não haverá tributação autónoma. E, portanto, nós não faremos tributação autónoma sobre estes encargos. Em relação à viatura ligeira de passageiros elétrica, independentemente do regime geral ou do regime simplificado, os encargos relacionados com viaturas estão sujeitos a tributações autónomas, às mesmas. E no caso concreto das viaturas ligeiras de passageiros 100% elétricas, se o seu custo de aquisição for superior a 62.500 euros, os seus encargos, os encargos reconhecidos durante aquele ano, os quais eu já referi, que podem ser a depreciação contabilística do período, os encargos relacionados com o seguro da viatura e, eventualmente, os encargos da manutenção da viatura, os próprios carregamentos que a viatura vai fazer e que acarreta gastos para a empresa, todo esse elenco de encargos relacionados com a viatura estarão sujeitos a 10% de tributação autónoma se o seu valor de aquisição for superior a 62.500 euros. Estamos a falar de viaturas 100% elétricas. Isto é o que estabelece o número 20 do artigo 88. Os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica apenas são sujeitos à tributação, à taxa autónoma de 10%, caso o custo de aquisição desses veículos exceda o definido na portaria a que se refere à linha E do número 1 do artigo 34 e que, no caso concreto das viaturas elétricas, corresponde ao montante de 62.500 euros. A empresa tem uma viatura que tem um valor de aquisição, teve um valor de aquisição superior a esse montante, estes 20.000 euros vão estar sujeitos a 10% de tributação autónoma. Posto isto, vamos calcular a matéria coletável conforme os dados que aqui temos. A matéria coletável será determinada através do preenchimento do anexo E da declaração modelo 22. Ora, quais foram as vendas de mercadorias, quais foram as restantes prestações de serviços e a existência de um saldo positivo de mais-valias e menos-valias fiscais.
Eu vou calcular rapidamente os valores aqui no Excel, mostrando desde já a demonstração dos resultados da empresa. Esta empresa, entre vendas e serviços prestados, teve 175 mil euros. Verifica-se porque as vendas foram de 160 mil, as prestações de serviços de 15 mil, logo. O volume de negócios desta empresa foi de 175 mil, mas tem coeficientes distintos. A venda de mercadoria e a prestação de serviços. Esta empresa teve aqui um conjunto de gastos na sua demonstração dos resultados: o custo das mercadorias vendidas, os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, depois teve ali um outro rendimento e cifra-se em 51.200 euros o EBITDA da empresa, ou seja, o resultado contabilístico da empresa antes das depreciações, antes dos juros de natureza financeira e antes do imposto. Entretanto, a empresa reconheceu depreciações do período relativamente aos seus ativos fixos tangíveis de 20 mil euros e isso, subtraindo ao seu EBITDA, formou o EBIT da empresa, o seu resultado operacional, o seu resultado contabilístico, neste caso positivo, um lucro contabilístico, um lucro operacional, mas antes dos juros. E os juros similares suportados, nomeadamente de um empréstimo que a empresa tem, foram de 1.200 euros durante aquele ano. E subtraindo estes juros do período, temos um EBT, que é o resultado antes de impostos da empresa, de 30 mil euros. Queremos calcular o tal imposto através deste método do regime simplificado, porque é aquele que esta empresa optou por estar abrangida por ele, porque ia ao encontro dos requisitos estabelecidos. Ora, qual foi o valor das vendas? Para calcular pelo regime simplificado, 160 mil euros. Portanto, as vendas foram de 160 mil euros e este montante de vendas estará sujeito ao coeficiente de 0,04, o que vai contribuir em 6.400 euros para a matéria coletável da empresa. E as prestações de serviços desta empresa? Aqui temos de considerar em outras prestações de serviços 15 mil euros, porque em outras prestações de serviços vê-se bem no anexo E que não são prestações de serviços de atividades de restauração e por aí fora, nem de atividades profissionais especificamente previstas na lista anexa ao código do IRS, aplicar-se às primeiras 0,04 e às segundas 0,75, são as restantes prestações de serviços, outras às quais se aplica o coeficiente 0,10. No caso concreto, desta a empresa assim foi. 15 mil euros. E, portanto, 15 mil euros estarão então sujeitos ao coeficiente de 0,10 ou de 10%. O contributo para a matéria coletável será de 1.500 euros. A empresa em análise tem também um saldo positivo entre mais e menos valias de 2 mil euros pela venda de um ativo fixo tangível. E esta é uma mais-valia fiscal. Também no próprio anexo E, nas instruções, pode-se ter acesso até à fórmula de cálculo de uma mais-valia fiscal. Está consagrada no código do IRC. Mas temos aqui esta ajuda para o campo 11, como se calcula o saldo positivo das mais e menos valias fiscais através da aplicação da fórmula de cálculo que estamos agora a sublinhar. Esta empresa terá obtido um determinado valor de 2 mil euros que obedece ao coeficiente de 0,95. É que se consultarmos ou o artigo 86b ou a própria declaração, o anexo E, vê-se rapidamente que o saldo positivo das mais-valias e menos-valias fiscais, os tais 2 mil euros que esta empresa apurou, vão estar sujeitos a 0,95. Então,
fazemos 2.000 vezes 0,95, o que dá 1.900 euros. E assim apuramos o valor da matéria coletável desta empresa, que corresponde ao somatório destes três valores, ou seja, 9.800 euros. Poderíamos então preencher o anexo E, a partir do portal das finanças. Ou seja, colocaríamos no campo número 1 o montante das vendas da empresa de 160 mil euros, 160 mil euros em vendas. Conforme já fizemos, multiplicaríamos por 0,04, 6.400. Depois, em restantes prestações de serviços, os 15 mil euros, multiplicaríamos por 0,10, ou seja, 1.500, exatamente conforme consta ali da nossa folha de cálculo. E depois, nas mais-valias, pela alienação de um ativo fixo tangível, que se cifraram em 2.000 euros e que são conduzidas aqui ao campo número 11 dos rendimentos, esta é a coluna dos rendimentos, e aplicando 0,95 temos 1.900 euros para a formação da matéria coletável. Veja-se que temos assim já a matéria coletável desta empresa, que, segundo aqui o nosso cálculo, foi de 9.800 euros, a qual depois será considerada como o total da matéria coletável, no caso concreto desta empresa, e que valor esse que será conduzido para o campo 346 do quadro 09 da declaração modelo 22. Ou seja, na declaração modelo 22, na nossa base, o quadro número 9, que é onde se apura a tal matéria coletável, agora no respectivo campo 346 aqui do nosso quadro 9, no âmbito da matéria coletável, temos no fim, não é? A tal matéria coletável não isenta de 9.800 euros, aqui no campo 346 do quadro 9. Significa isto que podemos avançar para o quadro número 10 e proceder ao cálculo do imposto. E como é que se faz o cálculo do imposto? Bom, considerando o seguinte: comecemos pela taxa de IRC. A taxa de IRC que se aplica a esta empresa. Esta é uma pequena empresa. E a taxa de IRC, agora consultando o código do IRC, as taxas são as que vão constar, estamos a falar agora das taxas nominais, da taxa nominal do imposto, é que consta do artigo 87, taxas. E, segundo o artigo 87, a taxa geral é de 21%, exceto nos casos previstos nos números seguintes. E o número 2 tem aplicação às pequenas e médias empresas, bem como às empresas de pequena e média capitalização, as denominadas Small Mid Cap. Para pequena e média empresa, ou pequena ou média empresa, ou uma Small Mid Cap, e as pequenas e médias empresas, os requisitos em termos de valores são os que obedecem ao Decreto-Lei 372/2007, 6 de novembro. O anexo a este decreto estabelece ali os limites para ser considerada uma PME. Esta, vamos dizer que está qualificada como tal. Aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, aplicar-se-á a taxa de 17%, aplicando-se a taxa prevista no número anterior ao excedente. A verdade é que esta empresa teve uma matéria coletável muito inferior a até 50 mil euros, portanto, todo o valor de
9.800 euros de matéria coletável, está, no caso desta empresa, sujeito a 17%, ou seja, são 1.666 euros. Como estamos a falar de uma empresa de regime simplificado, apurou-se a matéria coletável da empresa. Ou seja, não houve aqui um apuramento de lucro tributável. O lucro tributável é apurado, nomeadamente, nas empresas que obedecem ao regime geral. E passa-se do lucro tributável para a matéria coletável no regime geral, através da dedução de prejuízos fiscais na base do artigo 52 do Código do IRC. É admitida a dedução de prejuízos fiscais até 65% do lucro tributável para formar a matéria coletável. Mas isto é no âmbito do regime geral. E conforme se faz aqui a estrutura de cálculo do regime geral. Nós não estamos no regime geral, estamos no regime simplificado. E, portanto, no regime simplificado não existe aqui o conceito de lucro tributável. No regime simplificado, apura-se diretamente a matéria coletável, pelos coeficientes que acabamos de aplicar no anexo E. Logo, como a derrama municipal incide sobre o conceito de lucro tributável, não de matéria coletável, não haverá aqui derrama municipal. Vai haver tributações autónomas. Ou seja, quanto às tributações, eu aqui, até na matéria coletável, vou apagar. Esta folha poderia estar adaptada quer ao regime geral, quer ao regime simplificado, mas só para não haver quaisquer confusões. Portanto, não há conceito de lucro tributável. O lucro tributável é aquele sobre o qual se aplica a derrama municipal, mas como o lucro tributável é algo que se também aplica ao regime geral, e nós estamos aqui no regime simplificado, não haverá aqui a derrama municipal. Haverá sim as tributações autónomas. E já vimos que no âmbito das tributações autónomas, e passando aqui para o nosso enunciado, esta empresa, para efeitos de tributações autónomas, portanto, novamente aqui no enunciado que nos temos estado a focar, não haverá tributação autónoma em despesas de representação, porque não se aplica a regime simplificado, apenas a regime geral, e seria 10%, e não haverá tributações autónomas em ajudas de custo, que apenas se aplica em regime geral, que seria 5%, sobre os montantes não sujeitos a IRS na esfera do trabalhador. Estariam sujeitos a 5%. No caso concreto, vamos ter de fazer tributação autónoma apenas sobre os encargos relacionados com a viatura ligeira de passageiros 100% elétrica, como tem um valor superior a 62.500 euros, antes da aplicação do IVA. A tributação autónoma, quer seja geral, quer seja simplificado, será de 10%. Esta empresa vai pagar, então, sobre 2.000 euros de encargos, aliás, sobre 20.000 euros de encargos com a viatura elétrica, 10% de tributação autónoma. E temos assim o montante do IRC estimado para o período, o imposto estimado para o período, que no caso concreto ele é composto pela tributação autónoma mais a taxa de IRC sobre a matéria coletável, que deu lugar à denominada coleta, não é? A taxa de IRC vezes a matéria coletável dá lugar à denominada coleta de 1.666 mais as tributações autónomas. O valor de 3.666 será conduzido para a demonstração dos resultados em imposto sobre o rendimento do período e formou-se o resultado líquido do período, que é o resultado antes de impostos menos o imposto, 26.334. Pode-se também calcular uma taxa efetiva de IRC. As taxas do artigo 87 são as taxas que advêm da norma, portanto são taxas nominais.
O cálculo de uma taxa efetiva de imposto resulta do quociente do próprio valor do imposto, ora calculado, pelo resultado antes de impostos. Ora, dividindo 3.666 por 30.000, temos 12,22, que é a taxa efetiva de IRC desta entidade. 12,22%. Se nós quiséssemos terminar ali a declaração modelo 22 da empresa, faríamos no quadro número 10 o cálculo do imposto e estaria apta a ser entregue. Começaríamos pelo campo 347, colocando aos primeiros 50.000 euros a aplicação de 17%, ou seja, 1.666, portanto, seria este o valor da coleta. Aqui nesta declaração que eu estou a utilizar a partir do Portal das Finanças, ainda está aqui até 25.000 euros, mas a partir de 2024 é até 50.000 euros. Eles vão ter de atualizar isto quando se entregar a declaração. Portanto, atualmente já estivemos a ver na norma que é até aos primeiros 50.000 euros que se aplica 17% de imposto. E, portanto, está ali a aplicação do imposto. Formou-se a coleta, temos ali a coleta total. Quanto às tributações autónomas, dirigimo-nos ao campo das tributações autónomas, que será o 365, e nesse campo 365, para tributações autónomas, coloca-se o montante de 2.000 euros de tributação autónoma. E, portanto, temos assim o valor do IRC a pagar de 3.666. Se eventualmente esta empresa tivesse feito pagamentos por conta, os mesmos seriam deduzidos no campo 360 e isso faria com que essas antecipações por conta do imposto final diminuíssem o valor a pagar. Não são dados aqui elementos sobre pagamentos por conta, vamos considerar que a empresa não realizou, não fez pagamentos por conta e, portanto, não tem ali nenhum valor a declarar de adiantamento já realizado e, portanto, agora resta-lhe pagar os 3.666. Veja-se que esta empresa tem aqui um benefício, porque aplicou 17% aos primeiros 50.000 euros. E no caso concreto aplicou 17% à matéria coletável de 9.800. E se a empresa tivesse aplicado os 21% de regra geral? Portanto, se a empresa tivesse aplicado os 21% da norma, não é, para o regime das grandes empresas, se não fosse uma pequena e média empresa, teria aplicado 21% aos 9.800. E, portanto, haveria ali 2.058 de imposto. Mas, como aplicou 17% aos 9.800, tem efetivamente 1.666 de imposto. Qual é a diferença? A diferença entre 2.058 e 1.666 são 392 euros de redução do imposto, por ter considerado 17% sobre 9.800 euros e não 21% sobre 9.800 euros, não por causa do regime simplificado, mas porque é uma pequena e média entidade, neste caso é uma pequena entidade. E este benefício de atribuir às pequenas e médias entidades e às small mid cap 17% de IRC aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável e só o excedente a 50.000 euros serão aplicados os 21%, isto aplica-se independentemente do regime simplificado ou do regime geral. Portanto, é por ser uma pequena entidade, por estar classificada ou qualificada como tal, que usufrui deste benefício e tem uma redução de 392 euros de imposto. Porque tem esta redução,
Isto envolveria mais um anexo, que seria o anexo D da declaração modelo 22, e teria efetivamente depois no anexo D de ir ao campo, de ir ao quadro 9 deste anexo, efetivamente declarar que teve uma redução da taxa de IRC aplicável às pequenas e médias empresas aos primeiros, atenção, 50 mil euros, não 25, isto era no ano passado, de matéria coletável. Agora é 50 mil euros. E essa redução foi de 392 euros, portanto teríamos de colocar ali o benefício que tivemos de 392 euros, portanto era mais um anexo que a empresa teria de entregar. Entrega-se o anexo D quando existem benefícios fiscais. O anexo E é o anexo próprio do regime simplificado da determinação da matéria coletável, que seguiu então esta metodologia que acabamos agora de aplicar. Ou seja, no regime simplificado haverá um conjunto de coeficientes formando-se, que se aplicam sobre rendimentos, forma-se a matéria coletável, aplica-se a taxa de IRC, porque estamos perante, obviamente, pequenas empresas, vão usufruir dos 17% aos primeiros 50 mil euros, exatamente como fizemos. No regime geral é completamente diferente, ou seja, as empresas que estão em regime geral, a forma como se calcula o lucro tributável, porque aqui há em primeiro lugar a calcular o lucro tributável e só depois, por dedução de prejuízos fiscais, que não acontece no regime simplificado, não há dedução de prejuízos fiscais. No regime geral, após o lucro tributável, deduzem-se prejuízos fiscais de período anterior, eles podem ser deduzidos até 65% do lucro tributável, com base no artigo 52 do Código do IRC, e obtém-se a matéria coletável. Este regime é um regime mais complexo, porque é preciso partir de um resultado contabilístico e fazer um caminho para apurar o resultado fiscal. Caminho esse que vai resultar de um conjunto de correções de âmbito fiscal. Sejam elas as correções como variações patrimoniais positivas, negativas, as correções fiscais, umas a crescer, outras a deduzir, até se formar o resultado fiscal da empresa. Quando negativo é um prejuízo fiscal, quando positivo é um lucro tributável. Veja-se que no regime simplificado não há prejuízo fiscal. Ao aplicar coeficientes sobre rendimentos, o destino é ter uma matéria coletável desde já positiva. Depois de se apurar no regime geral o resultado fiscal, quando lucro tributável, poder-se-ão deduzir prejuízos fiscais com base no artigo 52 e dessa dedução forma-se a matéria coletável. E, portanto, no regime geral, calculou-se o lucro tributável, efetivamente, antes da matéria coletável. E, portanto, aplicar-se-á a derrama municipal sobre o lucro tributável e até, eventualmente, uma derrama estadual, se o mesmo for superior a 1.500.000 euros, conforme advém do artigo 87A, a derrama estadual, quando o lucro tributável ultrapassa 1.500.000 euros, temos de nos reger pela norma, o artigo 87A, para calcular a derrama estadual e também, já agora, haverá a tal derrama municipal, que pode variar entre 0 e 1,5% do lucro tributável, conforme o município onde a empresa tenha o seu estabelecimento. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.